Bom, a gente está aqui com o Coronel Flávio Godinho, coronel da reserva, né, da Polícia Militar de Minas Gerais, que ontem ministrou uma palestra para a gente sobre gestão de crise e como enfrentar um desastre. Uma palestra extremamente importante, né, que trouxe vários dados sobre o desastre de Brumadinho, né, e tantos outros desastres que acontecem, essa atuação integrada da Defesa Civil, dos órgãos de segurança, né? Flávio, obrigada pela participação aqui com a gente hoje, obrigada pela palestra de ontem. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa importância de gerir bem uma equipe, né, para esses desastres. E ontem também, aproveitando, você falou da atuação da Defesa Civil de Ouro Preto frente a alguns desastres. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que você entende, né, essa atuação e a importância de ter uma equipe integrada, né, de ter uma comunicação que funcione, porque a gente sabe que nesses momentos o que importa são as pessoas. Natália, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui, fico muito feliz de ter essa oportunidade, de ter essa abertura da gente falar um pouquinho sobre esse tema que ele é tão importante, tão caro para as pessoas. Por que eu falo caro? Porque você não contabiliza número, você contabiliza nomes de pessoas que infelizmente morreram ou ainda vão morrer, né, em função de algum desastre. A gente está aqui ao fundo com essa foto de Ouro Preto, né? E ela, por si só, ela já demonstra para a gente uma área que realmente ela tem uma complicação, porque são pessoas que foram ocupando espaços em costas. E a gente tem um autor, ele chama o Eric Becker, ele escreveu um livro sobre a sociedade do risco. E ele falando com a evolução, né, da questão do capitalismo, da evolução tecnológica, da evolução das cidades, como as pessoas foram ocupando espaços à margem das cidades mesmo e se colocando em situação de risco. Então, a gente falou até na palestra, né, sobre a questão da ameaça e vulnerabilidade, né, que a gente consegue, às vezes, tirar a vulnerabilidade, mas a ameaça, às vezes, ela é complicada de se tirar. Exemplo, como é que eu retiro uma barragem da noite para o dia? É muito caro, é muito difícil, é trabalhoso. Qualquer movimentação naquela barragem pode ser um gatilho para um rompimento. Então, eu gosto muito de falar que montar equipes, se a gente pegar lá atrás, né, o próprio termo de alta performance, como que foi criado o termo alta performance? Ele foi criado lá na pós-revolução industrial, em que de uma forma tecnológica e social, a gente pegava pessoas para que elas pudessem entregar mais, fazer mais, e a gente trouxe para o militarismo, né, para o meio militar, grupos de alta performance. Inclusive, até em algumas guerras, utilizou-se grupos pequenos de 12, 15 pessoas que eles exerciam a função de vários. Por quê? Porque eram bem treinados, eram bem condicionados e cada um tinha uma função específica. Então, quando a gente fala de desastre, para enfrentar o desastre, você precisa, primeiramente, ter uma equipe boa, ter uma equipe treinada, ter uma equipe que ela... Eu falo que a grande lição do líder não é ser líder só para a equipe, é formar outro líder. Ontem mesmo eu falei na palestra, se você não estiver à frente daquele desastre, a sua equipe vai conseguir dar resposta? Sim. Se sim, você formou outros líderes. Se a sua equipe depende única e exclusivamente de você, você não formou líder. Você formou gente que executa uma missão. Isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença, porque o desastre, a natureza do desastre, ele cria outros desastres secundários em função daquele maior. Então eu vou dar um exemplo. Em Brumadinho, quando rompeu a barragem, acabou a luz, acabou a água. Se você não resolver isso rápido, isso vira outra crise, isso vira outro problema. Em Brumadinho, quando rompeu a barragem, tinha uma barragem lateral que o rejeito passou pelo talude dessa barragem. E a gente achou que ela estava começando a ter um outro processo de erosão e ela iria romper, e era uma barragem de água. E se essa barragem rompesse, como a outra de minério ela já tinha levado toda a vegetação, essa água ela chegaria em Brumadinho com uma altura de 7 metros de altura. Então você imagina, você numa crise, você tem que fazer um treinamento de evacuação na cidade, porque aquela barragem, a outra barragem lateral poderia romper. E aí é o que eu falo, o conhecimento. Essa barragem não tinha problema nenhum com ela. O que foi aquela mancha? Na hora do rompimento, o rejeito passou pelo talude e sujou o talude. E a gente achando que era o quê? Uma transferência de água e ela estaria molhada ou minando.
e poderia romper. Então, assim, o desastre ele vai apresentar várias características dentro do próprio desastre que você tem que minimizar para não deixar aquilo avançar e tratar bem o principal. Você usou um termo aí muito legal no início da sua fala, que é cuidar das pessoas, né? Eu acho que todo enfrentamento de desastre que qualquer equipe for trabalhar, a primeira coisa que tem que estar na cabeça daquela pessoa que vai coordenar é que o maior protagonista de toda aquela ação são as pessoas que a gente vai cuidar, e não as instituições que vão ali trabalhar. E, infelizmente, a gente vê luta de egos, luta de vaidade, lutas de instituição querer ser maior do que a outra. Num desastre não tem espaço para isso. Todo mundo tem que trabalhar igualitariamente. E cada instituição ela tem que dar o seu melhor para aquela situação. Sim. Ele tem que fazer o seu melhor. Tem uma passagem até de uma série de um treinador, né, que eu vi outro dia. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre todo desastre, a fórmula de sucesso, você não pode copiar ela para outro desastre. Sim. Por quê? Porque cada desastre ele é peculiar e cada gestão ela tem uma forma de conduzir. E aí, um técnico gigantesco de futebol chegou na Alemanha, né, o Guardiola. E aí ele estava assumindo um time da Alemanha, o pessoal alemão muito conservador, e ele já estava substituindo uma pessoa que tinha ganhado tudo, a Tríplice Coroa, que é o campeonato alemão, a Copa alemã e a Champions. Ele poderia muito bem chegar naquele time e falar assim, eu vou copiar tudo que o antecessor fez. Sim. O time que está ganhando não se mexe, não né? se mexe. Só que o que o antecessor fez, ele domina. Eu que estou chegando agora, eu conheço o que ele fez, mas eu não domino. Sim. Então, toda pessoa que vai assumir uma gestão, ela tem que confiar na sua competência, na sua forma de lidar com a crise e impor o seu jeito de trabalho. Se você quiser copiar o do outro, vai dar errado. Você pode até pegar como exemplo, né, de uma coisa que deu certo, mas... Sim, mas o jeito de conduzir, ele precisa ter a sua cara. Sim. Você precisa mostrar para a sua equipe como que as coisas, naquele xadrez, como que você vai conduzir. Porque o que o outro fez, você só conhece, você não domina. Sim. Ele domina. Ele domina a técnica que ele utilizou, a forma que ele coordenou. Você conhece. Então, lógico, as boas práticas a gente sempre vai pegar como exemplo. Mas você que vai gerenciar uma crise, né, acredite no seu potencial se você realmente tem conteúdo para isso. Porque se você não tiver preparado também, né? Isso, você não pode gerenciar uma crise. Eu não gerencio o que eu não conheço. Eu preciso conhecer para gerenciar uma crise. E a crise ela vai passar por diversas questões. Logística, operacional, planejamento. Né, aquele ditado, né? Se eu não souber o caminho que eu quero percorrer, qualquer estrada serve. Exatamente. Qualquer estrada serve. Então, eu tenho que ter um planejamento diário, o que eu vou fazer naquele dia, qual que é a missão para os bombeiros, qual que é a missão para a Defesa Civil, qual que é a missão para a assistente social. Nós estamos nesse exato momento com um problema grave lá no Rio Grande do Sul, Sim. com as novas cheias. E isso aconteceu o quê? Há anos passados. Então, já tem uma experiência do que aconteceu. E o que foi feito? Sim. E o que foi feito? Vai repetir tudo de novo? É o que o Amon, ele falou muito até na palestra dele, né? O desastre não é se, é quando. E quando chegar, você está preparado para lidar com isso? Principalmente que são desastres recorrentes. A gente já sabe, por exemplo, Rio Grande do Sul, que é um local que sempre está com problema com chuva, sempre dá inundação. Se sempre está dando, qual que é o ponto que está errando? Porque tem um ponto que não está sendo visado, né? E até na sua fala ontem também, você comentou sobre a atuação da Defesa Civil, que a gente está falando, né, sobre conservar as vidas, que é o que importa, né? Em qualquer desastre, é claro que você vai ver o impacto ambiental disso, para entender, né, a dimensão do que foi o impacto. Mas esse impacta as pessoas. E, por exemplo, né, a gente teve esse desabamento do Morro da Forca, que foi uma coisa assim, ilógica. Acho que eu sou de Ouro Preto e eu não imaginava isso acontecendo. E você entendendo, né, um pouco dessa atuação, o que você achou da atuação da Defesa Civil nesse cenário? Né? Você, com a experiência que você tem e acompanhando o que aconteceu.
Ali novamente cai naquela fórmula que a gente falou, do risco é ameaça mais vulnerabilidade. E aí a gente tem que parabenizar a Defesa Civil de Ouro Preto. Inclusive eu era secretário de Defesa Civil de Sabará e eu fiz questão de trazer minha equipe toda aqui para Ouro Preto para a gente aprender com a Defesa Civil de Ouro Preto, porque aqui a gente tem um bairro, Taquaral, né, que é um bairro que há anos atrás... Não, daqui não dá para ver não, porque ele tá mais para lá. E aí a gente por isso que eu falo que a gente precisa estudar. Anos atrás, com as minas que existiam aqui em Ouro Preto, foram tirando os rejeitos, né, as pedras que elas foram quebradas para tirar o ouro em pó que existia aqui em Ouro Preto. E esse rejeito ele foi julgado ali no, como é que é o bairro? Taquaral. E ele foi colocado no bairro Taquaral e esse sedimento ele foi se acomodando no terreno, né? E depois de anos e anos e anos, construíram casas ali. E ali o que está acontecendo? O que a gente chama na geologia, que é um arrasto. O bairro está arrastando, o bairro está descendo, né? Eles até brincam que tem uma escada lá do Harry Potter, né? Cada dia essa escada ela tá para um lado, né? Porque é um bairro que está com várias complicações. Que ele está movimentando. Então eu fiz questão de trazer toda a Defesa Civil de Sabará aqui para a gente aprender com a Defesa Civil de Ouro Preto, porque aqui é um case maravilhoso para você aprender tudo sobre movimentação de terra, sobre talude, sobre encosta, sobre fator de segurança de solo e sem contar a experiência que o Charles tem, né? Sim. Que é um agente da Defesa Civil aqui de Ouro Preto, formado, um geólogo, né? Um cara e outros engenheiros que a Defesa Civil de Ouro Preto tem. Então, nesse caso que você pontuou aqui agora, eu até fiz questão de colocar na minha palestra ontem e mostrar o vídeo, Sim. a ação preventiva da Defesa Civil. Por quê? Ela conseguia tirar aquele morro da forca? Não, ali é ameaça. É caro, é difícil, não dá para você fazer. E a forma que você faz também, você aciona um gatilho que pode descer o terreno todo. Sim. Mas o que eles pensaram? Tirar a vulnerabilidade. Então eles isolaram a rua, avisaram para a população que aquilo estava em risco, e a população às vezes não acredita. É diferente do japonês. O japonês, ele acredita na prevenção. O brasileiro, não. Você emite alerta. Não vai acontecer nada, não. Ainda fica olhando, né? Não pode passar ali. Só passa no cantinho com cuidado, que não tem problema. Então, o que eles fizeram? Isolaram a via, todo o trabalho preventivo, e aquilo é um case de sucesso que a gente tem que mostrar para o mundo. Né? Que quando você retira a vulnerabilidade, ocorreu dano? Ocorreu. Mas foi dano só físico. Físico, só material. Não teve dano nenhum, não teve perda de vidas. Agora, aquilo ali, a gente reconstrói. Sim. Aquilo ali dá para se reconstruir. Ou em outro local, se ele tiver uma importância muito grande para Ouro Preto, agora a vida você não reconstrói. Você perdeu, já era. Né? Então, assim, eu queria parabenizar vocês pelo evento, né? Parabenizar Ouro Preto pelo exemplo que está dando, não só para Minas, mas para o Brasil também, sobre essa questão de cidades inteligentes, sobre essa questão de preservação de vida, sobre essa questão de estar reunindo pessoas que pensam além da caixa para mostrar outras possibilidades, aliando liderança com tecnologia. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Fico muito feliz de ter participado, né, de ter sido convidado para participar desse evento. Me sinto assim um privilegiado de estar em Ouro Preto, ter palestrado e agora estar escutando e aprendendo com outros palestrantes. Então, só agradecer ao prefeito, agradecer ao Nery, agradecer ao secretário Moisés, secretário o Charles e a vocês da coordenação que estão dando um show de bola, estão fazendo um evento maravilhoso. A gente que agradece a sua participação aqui com a gente, sua palestra e aproveite o seminário que a gente tem muita coisa para aprender. Obrigada. Um abraço. E sigam minha rede social, Coronel Flávio Godinho, lá no Instagram. Pode seguir que a gente tem muita coisa legal lá. E lembre-se, Defesa Civil, cada vida importa.